vamos lá. O primeiro texto, ele fala sobre a questão sociocrítica, né? Na formação dos professores, né? E ele coloca algumas questões que eu anotei aqui que são relevantes, como a escola é lugar de instrução ou de formação, entendeu? E assim, a gente vê muito uma pedagogia relacionada ao resultado dentro do espaço escolar, que a criança tem que ser apropriado do conhecimento e as outras dimensões dela vai ser sendo deixada de lado. E a gente, assim, vai tentando formar uma consciência crítica nela, mas muito preso ao que ela tem que se apropriar de conteúdo e não contextualizando com a realidade de vida que ela vai ter que fazer intervenção no futuro, entendeu? Então, assim, e ele fala também o quanto, às vezes, você trabalha uma abordagem sócio-crítica, mas ela está presa a um ideal de mundo que o profissional tem, e não realmente quais são as características ali e as necessidades daquele indivíduo ali que está sendo submetido ao processo de ensino-aprendizagem. É uma coisa que eu anotei aqui, foi justamente assim, que teve um autor lá que ele criticou essa visão tradicional do ensino, né? Que primeiro a gente chega lá, coloca um conteúdo no quadro, aí a gente só transmite ele para o aluno, e o aluno recebe aquilo ali passivamente. Aí ele sugere ali que seja feita uma nova concepção de ensino-aprendizagem, né? Que seria primeiro, o que ele chamou aqui de integrar aquilo que o sujeito aprende primeiro, aí depois a gente vai formar as próprias representações do objeto do conhecimento, que seria tentar reverter essa lógica tradicional do ensino. Só que isso tem um problema, né? Que isso exige muito tempo da gente, de planejamento, e de acordo com a nossa realidade, às vezes a gente não consegue ter esse tempo para planejar. Às vezes a gente tem uma carga horária muito alta de trabalho, às vezes fazendo 24 tempos semanais ali de aula, né? E às vezes trabalhando em municípios distantes também, e acaba não sobrando esse tempo para poder planejar uma aula assim diferente do tradicional. E por conta disso, muitas vezes a gente não consegue estar sempre inovando nas aulas, né? Então, como o autor está sugerindo ali. Então, sobre esse texto, eu anotei isso aí, mais importante. É, Eu, sobre esse texto, né, trazendo assim para nossa aplicação também, dentro da nossa proposta, acredito que eu encontro dificuldades também para desenvolver essa criticidade, né, esse sócio crítico, essa tendência mais crítica nas nossas aulas, né. Eu acho que tudo que é um pouco mais novo, os alunos tendem a estranhar, né, assim, a gente sabe que a educação física ainda, as práticas de professores são muito distintas ainda, né, as formas de trabalhar são muito distintas. Então, assim, às vezes a turma que teve aula com o outro professor trabalha de um jeito, e eu, na escola que eu trabalho, tem professor que trabalha de um jeito, e aí eu trabalho de outro, e aí os alunos mesmo, eles ficam com resistência para algumas coisas. E aí eu sinto, quando eu abordo alguma temática, algum assunto, e aí eu venho trazer, para esse lado mais crítico, a gente fazer uma análise, por exemplo, sobre questões que estão relacionadas à sociedade, a racismo, à história por trás da modalidade, à mídia. Quando a gente vai fazer toda uma análise sobre um componente, sobre uma unidade temática, por exemplo, e aí uma coisa que eu tenho batido muito no teclado, na tecla com os alunos, sobre a forma como eles tratam os alunos entre eles, né? E aí o respeito entre eles e o pensamento que eles têm sobre alguma unidade. Eu falo uma coisa na sala, eles agem, quando chega na prática, na quadra, por exemplo, eles agem de forma diferente. E assim, a gente pensou sobre, por exemplo, o racismo na sala, discutimos, conversamos, e aí chega na sala, eles acabam, na aula, aliás, eles acabam cometendo racismo ali. Ah, não, mas é brincadeira, professor, é brincadeira. Então, assim, os alunos têm essa dificuldade também, que eu, na minha realidade, né, eu enfrento. o que me chamou a atenção no texto foi mais ou menos isso que o Tiago falou, sobre a dificuldade que é, né, fazer esse trabalho de forma crítica, porque existe muita resistência, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos, né, principalmente na educação física, que eles veem como essencialmente prática. Então, se você tenta fazer um trabalho mais voltado para o lado crítico, você encontra essa resistência dos alunos. Agora a gente vai passar para o texto 2, falou sobre a formação dos professores e a didática para o desenvolvimento humano, né? É uma crítica que logo de cara assim eu já fiz, né? Foi que com relação à minha formação, que não é tão antiga assim, eu me formei em 2018, licenciatura, e tinha muita coisa ali que era fragmentada, por exemplo. A maioria das aulas era no Instituto de Educação Física, né, lá na UERJ, e algumas aulas de didática. Eu tinha aula com o pessoal de outras disciplinas, como o pessoal da Química, da licenciatura de Química, Matemática. Só que mesmo essas aulas que eram no Instituto da Pedagogia, né, que era sobre didática, eram aulas ali que eram muito voltadas assim só para o conteúdo. Não tinha metodologia de ensino, como aplicar aquele conteúdo nas aulas. Era muito mais o que o autor chama de ser conteudista, né?
do que da metodologia do ensino. Então, assim, isso era muito mais visível quando era aplicado aí no Instituto da Educação Física, que a maioria dos professores nunca tinham pisado no chão da escola também, e eles chegavam ali e ficavam passando o conteúdo para a gente em forma de slide, muito expositivo, e quando a gente se depara assim, de ter que trabalhar com isso na prática, muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente não sabe como é que aplica aquele conteúdo. Aí, inclusive, até amigos meus, eles, assim que eles saíram da faculdade, eles já ingressaram na escola particular, foram tentar aplicar o conteúdo através de slide, do jeito que é passado na faculdade, e não deu certo. E aí foram aprendendo na prática, né? Inclusive, é uma das competências que um dos autores desse texto, um dos conhecimentos, né? Que um dos autores desse texto, ele fala, que é o conhecimento experiencial, né? Que é adquirido através da experiência ali. Realmente, principalmente na área de educação física, a gente também sofre com a questão da prática, né? O olhar da escola inteiro para você é só você executando aulas práticas. E assim, o que eu achei bastante interessante, como as nossas aulas ficam melhores quando a gente correlaciona os conhecimentos didáticos com os conhecimentos específicos, no caso, os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos disciplinares. Porque a gente cria um norte, aonde a gente inicia, né? E aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar utilizando essas metodologias. Realmente, há uma fragmentação nesse tipo de ensino lá nos bancos acadêmicos, né, nas universidades. Eu que sou formado também já, no caso, muito tempo, bastante tempo. Eu tinha as didáticas realmente de forma fragmentada, nunca correlacionando com, com conteúdo específico, né? E muitas vezes a gente tem que se recriar dentro da escola mesmo para poder correlacionar esses dois conhecimentos. É uma coisa que chamou muita atenção nesse texto, né? É que eu também sou formado 9 anos, né, licenciatura, numa rede privada, e aí esse texto faz uma crítica, por exemplo, à superformação da disciplina em si, né? Ou seja, as aulas eram todas voltadas para a educação física, esquecendo a parte pedagógica, né, da coisa, da formação pedagógica do professor. Eles como se diferenciasse, né? Como se a gente não precisasse desenvolver a parte da didática, como até o colega falou. Eu também fiz matéria de didática com diversos alunos da licenciatura, né, de outras licenciaturas, né? De história, de matemática, de letras. Então, assim, botava todo mundo na sala, aquela coisa didática bem grotesca, bem básica, bem superficial por exemplo, dos termos, né, das terminologias, da didática, dos métodos e tudo mais, mas assim, falta a vivência da prática, né? E aí nas aulas de educação física, no curso de licenciatura, às vezes eu dividia a turma com gente do bacharel e da licenciatura, ou seja, por exemplo, uma aula de voleibol, né, no conteúdo de voleibol, eu estava fazendo aula com gente do bacharel. E aí o professor não tinha uma aplicação da aula, por exemplo, uma aula prática, né, na graduação, voltada para a licenciatura. Era altamente tecnicista, estava voltada para o gesto técnico ali, e aí não tinha as questões sociais envolvidas por trás daquela prática. Então, assim, a formação, a minha, toda voltada ao tecnicismo, aos movimentos técnicos né, das modalidades. Então, assim, nunca tive muito aprofundamento, né, sobre a didática específica da educação física. Porque estudar a didática voltada para um todo é uma coisa. E a didática para a educação física? Eu não tive na minha formação. E isso é uma crítica que ele faz, essa formação super voltada para a formação técnica da disciplina, por exemplo, você que é formado em letras, vai estudar só para letras. A gente que é da educação física, só para educação física. E a parte da formação comum, né, ao professor. E isso é uma coisa que eu ouço até de professores de anos iniciais, né? Que eles são ou pedagogos. E os professores de anos finais, os especialistas em cada disciplina, não têm tanta didática. Eu já ouvi essa conversa, né? E aí, acredito, de certa forma, sim, principalmente por causa dessa formação. Assim como todo mundo, né, eu tive pouca coisa de didática na faculdade. Se eu não me engano, didática a gente só aprendeu a fazer planejamento. Lá na minha escola, por ser de Fundamental 1, tem pedagogas, né? Eu percebo que elas têm muitas formas de ensinar, mas elas pecam em outros sentidos. Elas variam muito a didática delas, mas os alunos eles parecem um pouco desinteressados, apesar dessa variação. E eu fiquei pensando sobre essa questão, né, da didática que ele falou sobre as aulas, e talvez para que para que pudesse ter os tantos conteúdos quanto a didática, precisasse ter um tempo maior para, né, da formação. E numa profissão que é tão desvalorizada, né, que o povo considera tão desvalorizada, acredito que as pessoas não gostariam de ter mais, não. Acho que por isso que, ao invés de melhorar nessa parte, né, de formação didática, acho que tem até piorado um pouco, porque a formação está cada vez menor, né? Sim, só para complementar o texto. O professor deve dominar o conhecimento, como também métodos e procedimentos investigativos, para a educação escolar promover cultura
e da ciência desenvolver socialmente e historicamente o indivíduo. Vamos lá, para finalizar agora o texto 3, faltando aí uns 2 minutos e meio. O texto 3 ele falou ali sobre a abordagem pedagógica, né, da diversidade na teoria do ensino para o desenvolvimento humano, que seria uma forma de abrir um caminho para uma escola socialmente justa. Lendo esse texto, assim, é uma temática assim, que se relaciona diretamente com a educação física, né? Isso, se relaciona com outras disciplinas também, mas é mais com a educação física porque a gente tem essa riqueza, né, essa possibilidade de trabalhar essa questão da diversidade, com relacionando com outros temas aí, mas isso vai depender também do estilo do professor, porque, por exemplo, tem aquele professor que é mais tecnicista e não trabalha muito essas questões aí sobre diversidade, acaba não falando sobre gênero na escola, não fala sobre o racismo, fala sobre a inclusão. Isso vai variar de professor para professor, né, como o Thiago falou lá no início, que cada professor tem um estilo de trabalho. Então, assim, eu acho que isso depende da formação do professor, né, e da sua visão de mundo ali, acerca da escola. O texto 3 ele fala da escola da sociedade que a gente quer, né? A gente quer uma sociedade socialmente justa, né? Então, o que ele diz, fala sobre é o que a gente já tenta trabalhar, né? Trazer os conteúdos para o texto do aluno, né? Em que ele está inserido. Enxergar a individualidade ali daquele ser ali, né, dentro da sua toda a historicidade, tentar trabalhar essa questão da justiça, do, só a construção do Ele tem até como trabalhar para todos, se todos são diferentes, né? Então, assim, ele levantou esse apontamento em que é difícil chamar de todos, né? E aí depende também dessa visão de escola que a gente tem. A formação para uma escola neoliberal, ele tratou isso no texto, ou de uma escola crítica, né? Progressiva. Né? Então, assim, mesmo havendo essas diferenças, a gente precisa buscar trabalhar com essas diferenças de uma forma positiva. E não, tão diferente, então tem que ser deixado do jeito que está e não trabalhar de uma forma ampla, né? Trabalhando todas as questões que envolvem e incluindo a todos possivelmente.